Bom dia ou boa tarde. Eu não sei o momento que você vai estar assistindo essa videoaula, mas essa videoaula vai servir para você ter ideia de como resolver a sua atividade. Essa mesma atividade ela foi postada no grupo. Ainda estamos em fase de adaptações, ou seja, muitas dessas atividades estarão expressas e disponíveis na escola. Até que a escola se organize e informe a você a data de poder receber as atividades, eu sugiro que vocês assistam a aula para poder ter ideia de como resolver. A outra opção seria o quê? Copiar a atividade do caderno, copiando e colocando o nome de vocês. Depois da atividade pronta, tirar uma foto e enviar para mim. Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma atividade e coloquei logo um breve texto, onde ele fala de sequência. Sequência é uma lista ordenada de números ou figuras em que há um padrão, ou seja, se eu observar a sequência aqui que ele falou dos números, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, e esse reticência aqui, e continua, aqui existe um padrão, ó, ele está de 1 em 1, olha, 0 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, ou seja, ele obedece um padrão, uma sequência. Já a mesma coisa aqui seria sequência dos números naturais ímpares. Para o ímpar, vocês vão observar que ele termina em 1, em 3, em 5, em 7 e em 9. Terminou desta forma, eu terei um número ímpar. Digamos que eu tenho o número 15. Aí observe que ele terminou em 5. Se terminou em 5, eu tenho um número ímpar. Ou seja, vocês vão observar que aqui ele obedece padrão. Olha. Se ele tem um padrão, isso quer dizer que ele é uma sequência. A mesma coisa acontece na situação das estações. Primavera, verão, outono, inverno. Aí o que acontece? Vai se repetir novamente. Primavera, verão e outono. E assim sucessivamente. Ano após ano, ele obedece essa sequência. Já que existe um padrão, é chamado de sequência. Agora a atividade é a seguinte. Eu quero que vocês observem. Nessa primeira questão tem lá na letra A. Olha, observe que eu tenho uma figura de uma fruta. Depois tenho 2 frutas, depois 3 frutas, 4 frutas, depois 5, depois 6. Aí ele pergunta o seguinte: desculpa, qual é a próxima sequência? Essa questão está bem facinho, gente. Olha, o que foi que aconteceu? Ele foi aumentando de 1 em 1, olha. Então, logo, a próxima sequência será com 7 frutas. Aí vocês podem fazer algo parecido com ela. Não necessariamente precisa ser desenho idêntico, mas eu vou observar aqui, você fez uma sequência. Dando continuidade, ou seja, essa próxima questão, observe que tem os balões. Aí não vou responder porque vai ficar para o critério de vocês, viu? É só observar a sequência. Vamos para a segunda. A segunda questão é do mesmo padrão. Ó. Complete as lacunas das sequências numéricas a seguir. Ou seja, lacuna ele está chamando esses quadradinhos aqui. Ó. Aí o que é que vocês vão observar? 0, 1, 2, 3, 4. Qual seria o próximo número? Ou seja, se obedece padrão, isso aqui é chamado de sequência. Observe que ele está agrupado de 1 em 1. Então, o próximo número seria quem? 5. Aí você ia colocar 5. Aí ele vem, ó, 6, 7, 8, 9. Atividade bem facinho, prática. E só observar o que é sequência. As outras, fica a critério de vocês para resolver, certo? A terceira questão. O conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Observe que ele tem mais uma vez aqueles pontinhos. Aqueles pontinhos indicam que esse número continua, ou seja, não tem fim. E todos esses números, olha, a gente chama ele de números naturais, ou seja, são números que, na maioria das vezes, você utiliza para fazer contagem. Seja contagem de fruta, de pedras, de qualquer coisa. Você utiliza sempre os números naturais. Aí ele vem com a representaçãozinha, ó, da letrinha N. Apareceu isso aqui em qualquer questão matemática, eu vou estar falando do conjunto dos números naturais. Detalhes: apareceu o N e apareceu esse asterisco. Eu quero saber e quero dizer o seguinte: que eu vou excluir o zero, ou seja, o zero não vai entrar no conjunto dos números naturais. Digamos que você vai contar a partir de quem? Do 1, 2, 3, 4. E assim ele vai infinitamente. Agora veja só, completa as sentenças. N, já sabe que N indica o conjunto naturais. Ele pergunta o seguinte: 0, 1, 2, 3, os pontinhos de reticência. É o conjunto dos números? Aí agora é com vocês. Questãozinha fácil, eu vou até ajudar. Ó. Números naturais. Ó. As outras ficam para vocês responderem, certo? Aqui tem mais uma observação. Ó. Sucessor. Você vai ver muito isso na matemática de agora por diante. Sucessor da ideia de quê? De algo que sucede, ou seja, algo que vem depois. Observe que tem, olha, o sucessor de 5 é 6. Se eu dissesse o sucessor de 6, ou seja, quem vem depois do 6? 7. Olha. Então, 7 seria o meu sucessor. Sucessor de 17, olha, 18. Então, isso aqui é bem prático. E na matemática, vocês vão ver bastante essa forma algébrica. Olha. Ou seja, onde eu utilizo letras e números. E ele diz o seguinte: o sucessor sempre vai ser representado, olha, por n mais 1. Aí, ou seja, quem seria n? N seria qualquer número que eu venha citar. Exemplo, quem é o sucessor de 8? Ou seja, o meu n aqui será 8. Olha. Aí, 8 mais 1 vai 9. Analisando para aqui, olha, quem é o sucessor de 8? O número que vem depois é quem? 9. Então, sempre ele vai aparecer desta forma, olha. Sucessor n mais 1. Agora vem essa notação. Antecessor, aquilo que vem antes. Ou seja, se eu digo quem é o antecessor de 6, vocês vão ver aqui no exemplo que é o 5. Se eu digo quem é o antecessor de 8, aí, ou seja, quem vem antes? 7. Então, 7 é o antecessor de 8. E ele vai ter essa forma algébrica, olha. N menos 1. Aí o que acontece? Eu digo o sucessor de 10. Aliás, o antecessor de 10. Aí, ou seja, onde tem esse N, você vai substituir pelo 10. Aí, ou seja, 10 menos 1, 9. Ou seja, o antecessor de 10 é 9. Isso aqui é bem prático e fácil. É bem a partezinha mesmo, facinho da matemática. Vamos para a próxima questão. Tá aqui, olha. Quarta questão diz: complete as sentenças. Todo número natural tem um. Aí o que é que vocês vão observar? Pegando algo que a gente abordou anteriormente, que foi quem? Sucessor e antecessor. Ou seja, todo número natural tem um sucessor.
Isso é fácil, por quê? Quem é o sucessor de 0? 1. Quem vem depois. Quem é o sucessor de 2? 3. Então, tá aqui, a letra A já respondi. O restante agora é com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo para eu poder auxiliar vocês. Não se acanhe, pode mandar no meu privado. Agora, essa quinta questão, ela diz o seguinte, olha. Colocar V ou F. V de verdadeiro e F de falso. Ele diz o seguinte, olha. O conjunto N, aí você já sabe que eu estou falando de quem? Dos números naturais. É infinito. Já falei para vocês anteriormente que ele acompanha sempre esses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos quer dizer que ele continua, que é um número infinito. E vocês vão ver sempre essa notação, olha. 1, 2, 3, 4. Aí ele não quer copiar os outros números, ele coloca assim, olha. 3 pontinhos. Colocou esses 3 pontinhos, você já sabe que é um. E aqui continua. 5, 6, 7, 8. É infinito. Agora eu deixo com vocês, viu? Aguarde só a resolução da atividade. Segunda-feira, acredito que é tempo suficiente para poder responder essa atividade e enviar para mim. No mais, até logo.